Tecnologia, entretenimento, internet, mídias digitais. Papo de Futuro. Com Beth Veloso. Com mais de 450 trabalhos publicados, entre capítulos de livros, artigos de revistas e diversos outros materiais, Paulo Novaes é considerado o homem da inteligência artificial em Portugal. Em uma entrevista exclusiva ao Papo de Futuro, ele explica os dilemas e desafios da inteligência artificial e defende que os dados sejam um bem público a serviço da sociedade e não apenas uma fonte de receita para as empresas globais. É esse o assunto de hoje da nossa colunista, a jornalista e consultora legislativa Beth Veloso. Bom dia, Beth. Bem-vinda mais uma vez. Bom dia, Cláudio. Bom dia a todo mundo que está acompanhando pela rádio e pela TV Câmara. Então, Paulo Novaes, ele é um renomado professor catedrático de Ciência da Computação da Universidade do Minho. E ele também é um pesquisador que atua no Centro Algoritme. Ele lidera um grupo de pesquisa do ISLab, que é um laboratório de inteligência sintética, e também coordena uma linha de pesquisa em ciência da computação e tecnologia. Nessa entrevista, o pesquisador discutiu desafios e oportunidades apresentados pela IA, a inteligência artificial. Ele destacou a existência de dois modelos básicos. Um, que é o modelo Drive, que se baseia em algoritmos definidos, e ele exemplificou com robôs aspiradores, por exemplo, que trabalham na base de sensores e têm reações que a gente pode antecipar, previsíveis. E o segundo modelo é o Data Driven, que aprende a partir de grandes volumes de dados, que é o que a gente vê, por exemplo, nessa IA generativa, os chats como o ChatGPT. Novaes apontou que enquanto o primeiro modelo é mais controlável e seus riscos são mais facilmente antecipáveis, o modelo data-driven ele tem desafios significativos. E é sobre ele que a gente vai falar mais hoje, porque ele apresenta um contexto muito mais complexo, como a análise de imagens médicas, em que a ação humana, a capacidade humana, é mais limitada do que a do sistema. E, portanto, ele usou um outro exemplo bem fácil da gente entender, que é o exemplo do xadrez, para ilustrar como as máquinas podem superar o humano. Então, vamos ouvir o professor. Em que nós já deixamos de ter capacidade de controlar o ambiente, as máquinas podem ser melhores do que nós, que fazem cálculos mais rápidos, não é? Têm a capacidade de planear à frente. Por isso é que no xadrez hoje ganha a qualquer humano. Mas na realidade o que ele está a fazer é, deu a capacidade a qualquer humano de jogar melhor. Isso eu sabia aqui. Beth, uma preocupação é com as notícias sobre a inteligência artificial que aprende. O Google, por exemplo, acaba de lançar a sua IA generativa, Gemini, que vai ser aberto para a sociedade no ano que vem, 2024. Pelo que já foi divulgado, o Gemini é o modelo de inteligência artificial mais flexível já desenvolvido pelo Google. E a ideia é que ele consiga funcionar tanto em infraestruturas grandes, como as dos data centers, como em dispositivos mais limitados, como os celulares. Fala mais um pouquinho sobre isso. Então, Cláudio, exatamente. O professor Paulo Novaes abordou também essas implicações éticas da IA, porque esses modelos se baseiam nessas redes e têm aplicações muito críticas, né? O ChatGPT, nós tivemos a moratória e a gente tem um outro exemplo muito real de coisas acontecendo como os carros autônomos. Ele expressou, por exemplo, graves preocupações com relação a essa aprendizagem em tempo real. E isso gera um não determinismo, ou seja, ele defende que haja um delay, um atraso entre a testagem, o desenvolvimento dessas soluções, como o próprio Gemini, como você colocou, e o teste desses aplicativos, que eles não sejam testados como acontecem hoje, expandindo, portanto, a nossa capacidade de decisão. Um exemplo concreto, isso, como eu falei, são exatamente os carros autônomos. Eles estão sendo testados na prática. E a gente nota que esses sistemas, por exemplo, eles podem ser instados a tomar decisões que colocam em risco a vida humana. A pergunta do milhão é: você se sentiria seguro, por exemplo, para estar num carro autônomo se você não sabe qual é a reação que ele pode tomar no momento seguinte?
O professor Paulo Novaes responde a essa pergunta, a essa questão. Vamos ouvi-lo novamente. E se ele aprende algo que pode não ser benéfico para quem vai no carro, que é para não matar, entre atropelar 3 pessoas ou matar o que está dentro do carro, alguém aqui quer ir num carro que faça isso? Eu não quero que, se a aprendizagem for em tempo real, introduz aqui um problema de não determinismo, isto é, eu não tenho a capacidade de saber antecipadamente qual é a reação. Beth, esse debate faz lembrar da importância da responsabilidade humana e da definição de limites éticos no uso da inteligência artificial. Por exemplo, a gente vai fazer uma comparação, eu vou fazer uma comparação bem distante, mas que para a gente que é leigo serve. Apesar da ciência já saber clonar um ser, né, a gente viu lá a questão da clonagem, logo depois a sociedade colocou um limite ético para parar esse tipo de experimento, né? A gente teve a novidade, mas depois a gente mesmo regulou essa novidade. Exatamente, Cláudio. O professor também comparou esse desenvolvimento tecnológico com a clonagem, né? A energia, o próprio uso da energia nuclear, em que são áreas que a comunidade internacional impôs realmente restrições bastante claras. O professor defendeu, por exemplo, uma abordagem que responsabiliza, como você mencionou, as pessoas pelo uso da tecnologia. A gente não pode responsabilizar o carro por ter atropelado alguém. E essa abordagem sugere que deve sim haver limitações no uso da IA em determinados contextos, até porque a IA tem que ser dirigida, voltada para a preservação da vida, especialmente quando essas decisões são críticas e impactam a nossa própria existência. A gente lembra que o Brasil não tem uma legislação específica hoje sobre inteligência artificial. Nós aprovamos um projeto aqui na Câmara, tem um projeto agora bem grande tramitando no Senado e, portanto, há inúmeros, e temos a LGPD, que prevê todas esse norte, né, de que realmente o humano tem que estar ao centro dessa colocação. Beth, o professor também mencionou o papel dos grandes players mundial no desenvolvimento da inteligência artificial. Ele observou que esses avanços estão sendo conduzidos por instituições com amplos recursos e com acesso a dados. O que você pode nos falar sobre essa questão da concentração dos dados e desse mercado de conteúdos e aplicações online? Nós estamos falando, Cláudio, do Google, da Alphabet, do Facebook, que é a Meta, de todas as aplicações, a Amazon, as grandes GAFAMs, ou que a gente chama também de Big Techs. E eu acho que essa é a parte que mais me intriga. Como nós podemos dar tanto poder para essas empresas que possuem bilhões de usuários em todo o mundo, porque o nosso dado pessoal, que está regulado pela LGPD em várias leis no mundo, ele é poder. O professor Paulo Novaes lembrou muito apropriadamente que há um movimento para que os países criem seus próprios bancos de dados, seus data centers, e passem a tratar esses dados como uma espécie de patrimônio nacional. O Portugal é um caso, é um exemplo. Ele mencionou de um data center que está sendo criado com um porém, porque Portugal é um país muito pequenininho e aí consegue gerar poucos dados para ter uma autonomia na evolução, no desenvolvimento dessas aplicações. Portanto, ele enfatizou a necessidade de ter uma decisão pública, a gente está falando de políticas públicas, que transformem os dados em um bem público, para que ele seja utilizado a serviço da sociedade e, claro, do cidadão. Vamos ouvi-lo. Os Estados estão a disponibilizar capacidade de processamento. Por exemplo, Portugal tem agora um supercomputador que está ligado a uma rede europeia que lhe permite ter que processar, mas não tem dados. Mas tem que haver uma decisão pública de transformar os dados num bem público para ser utilizados em proveito do bem-estar da população. Com a autoridade que o professor Paulo Novaes tem, sendo o rosto da IA em Portugal e internacionalmente conhecido, eu acredito que ele é uma das vozes que pode realmente, ao contrário de pedir uma moratória da inteligência artificial por 6 meses, como foi divulgada a carta em maio do ano passado, o que não parece uma ideia muito realista, parar com as pesquisas, ele destaca justamente a necessidade de se pensar os dados não apenas como uma commodity comercial,
uma mercadoria, mas como um recurso valioso, que quando disponibilizado de uma maneira aberta e acessível, o que não acontece hoje, ele pode sim potencializar o bem-estar da população, impulsionar diversas áreas e democratizar a comunicação, né, Cláudio? Pois é, Beth, se a gente considerar esses dados como bem público, como o professor está defendendo, quem sabe não seja possível que se abram portas para uma colaboração mais ampla entre governos, instituições de pesquisa, empresas, sociedade civil. Olha, eu não sou muito tecnológico não, mas essa é uma questão muito interessante e a gente tem muita coisa ainda a acompanhar. Você tem uma sugestão de tema, uma crítica sobre o Papo de Futuro? Pode se comunicar com a gente. O nosso WhatsApp é o 61 99978 9080. Tem um e-mail também, papodefuturo@câmara.leg.br. Beth Veloso, jornalista, consultora legislativa da Câmara, muito obrigado por mais essa explicação, por nos desvendar esse mundo da inteligência artificial. Exatamente. Eu quero agradecer aqui muito pelo feedback da Rádio Cefet Rio de Janeiro, que trouxe um retorno maravilhoso para a gente, e a gente tenta aqui pegar assuntos bastante difíceis e simplificar um pouco para que todo mundo possa participar desse mundo maravilhoso.